Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, celebrando a bondade de Deus em vosso meio durante quase meio século, 45 anos, provando repetidamente, ano após ano, mês após mês, semana após semana, domingo após domingo, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é gracioso, que Deus sempre cumpre suas promessas no Senhor Jesus Cristo. Então, ontem à noite nós começamos falando sobre o tema Igreja Guiada pelo Espírito Santo, que o presbítero resumiu muito bem alguns momentos atrás, os 3 pontos principais. E hoje à noite eu gostaria de continuar falando sobre este tema, Igreja Guiada pelo Espírito Santo, esta vez focando em quem é o Espírito Santo, onde ele está e o que ele faz. Esses três aspectos eu gostaria de abordar. Quando nós falamos hoje em dia sobre o Espírito Santo, infelizmente na igreja evangélica moderna, o que se entende por Espírito Santo é algo radicalmente diferente daquilo que a igreja cristã universal e verdadeiramente católica, quer dizer, de todas as épocas e de todos os lugares, sempre tem confessado sobre a sua pessoa e a sua obra. No cristianismo evangélico em geral, o Espírito Santo muitas vezes é ou considerado ou tratado como se fosse uma força ou um poder impessoal de Deus. Isto não é cristianismo, é outra coisa. Se tem uma coisa que define a igreja cristã, são os antigos credos, por exemplo, o credo apostólico, que toda a igreja cristã afirma, que Deus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que cada pessoa da Santa Trindade é uma pessoa individual, mas as 3 pessoas juntas são um só Deus, e que o Espírito Santo é plenamente Deus, como o Pai é plenamente Deus e como o Filho é plenamente Deus. Isso é importante para nosso tema, porque quando nós falamos sobre uma igreja guiada pelo Espírito Santo, isso não então se refere a uma igreja guiada por alguma coisa vaga, alguma emoção, algum movimento psicológico ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas quando nós falamos sobre a igreja guiada pelo Espírito Santo, nós estamos falando de uma igreja guiada pelo próprio Deus. Então, quando nós fazemos uma avaliação do cristianismo dos nossos dias, nós vemos coisas mais esquisitas, quando em nome do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo colocou no meu coração, tem tantas coisas, tantas barbaridades, quanto nos cultos, tanto nos cultos quanto na vida dia a dia, que são coisas totalmente contrárias àquilo que Deus, o Espírito Santo, nos diz e nos disse na sua santa palavra. Então, se tem uma coisa imprescindível para uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é o seguinte, que ela entende que para ser guiada pelo Espírito Santo, ela tem que pautar toda a sua doutrina, toda a sua vida, todas as suas prioridades, todas as suas práticas na nossa única regra de fé e prática, que são as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo fala. Quando estas Sagradas Escrituras são lidas, estudadas e pregadas de uma forma viva e fiel. Quando nós olhamos na história da redenção, a atividade do Espírito Santo de Deus, nós vemos que onde está o Espírito,
tem vida. Já falamos ontem à noite sobre o Espírito Santo lá em Gênesis 1 pairando sobre este universo recém-criado. E neste contexto, a palavra de Deus trazendo para a existência coisas que não ainda tinham existido. E formando as coisas criadas, colocando cada distinção e colocando cada coisa no seu lugar e desenvolvendo esta criação para chegar a ser uma criação declarada 7 vezes boa. E da terra, tirando e formando o homem, enchendo ele com o Espírito e dando a ele vida e comunhão com Deus. Nós vimos esta mesma dinâmica quando o povo de Deus está no Egito, está escravizado, e Deus manda seu mensageiro Moisés para tirar o povo do Egito, e ele conduz o povo para fora da escravidão, até o Monte Sinai, onde eles recebem a palavra de vida, onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E aí ele dá a sua, o que Tiago chama de lei de perfeita liberdade. Ele dá os 10 mandamentos. Então, quando nós lemos sobre isso, a Bíblia descreve este processo como algo que aconteceu com o Espírito Santo pairando sobre o êxodo, sobre este resgate do povo e este novo início de uma nova vida. E o Espírito Santo vai em frente do povo. Não tem aquela coluna de fogo e de fumaça, não tem a própria presença gloriosa de Deus mais tarde no tabernáculo construído. Deus, pelo seu Espírito, habita no meio do seu povo, e quando a nuvem se levanta por cima do tabernáculo, eles sabem que eles têm que desfazer as suas tendas e preparar para a viagem, porque eles vão continuar na viagem. Literalmente, a igreja do Antigo Testamento guiada pelo Espírito Santo para fora do Egito do pecado, até a terra prometida, a terra onde eles poderiam viver em comunhão com Deus. E nós vemos a mesma coisa quando a nova raça humana sai da terra e volta para a vida no Senhor Jesus Cristo no terceiro dia. O segundo Adão, ele sai do estado da morte da terra, ele se levanta no poder, diz Paulo, do Espírito da Santidade. Ele é declarado Filho de Deus. Então, onde está o Espírito Santo, tem vida. E Deus, o Espírito Santo, guia o seu povo e sua igreja nesta vida que ele dá. Nós, lendo em Atos sobre a atividade do Espírito Santo em relação à igreja, nós vemos que Deus, Espírito Santo, soberanamente guia a sua igreja em todos os aspectos da sua vida e da sua atividade e do seu ministério. Em Atos 16, verso 6, nós lemos: e passando pela Frígia, pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, aonde a igreja vai em missões, o Espírito Santo soberanamente decide se vai para lá ou se não vai para tal canto. O Espírito Santo também decide quem serão chamados para pregar as boas novas. Atos 13: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então a igreja consagra Paulo e Barnabé para a obra missionária, não porque Paulo acordou um dia dizendo: sabe, eu tenho um sonho, que eu quero ser pastor, que eu quero ser missionário, que eu quero deixar minha família, minha casa, minha igreja ir para a China, porque eu estou sentindo isso no meu coração. Não, o Espírito Santo soberanamente
pela igreja, chama homens ao ofício. Isso é Deus, o Espírito Santo, guiando a igreja pela revelação e pela sua obra através dos meios ordinários também da igreja, quando homens são eleitos para os ofícios. É Deus guiando sua igreja. Nós vimos isso mais claramente em Atos 20 e 28, onde Paulo, falando com os presbíteros de Éfeso, ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. E nós sabemos do Novo Testamento que a prática da igreja primitiva era escolher os oficiais, os presbíteros, através de levantar a mão, de fazer uma eleição. Mas Paulo, ele atribui os ofícios à ação soberana do Espírito Santo, que através da igreja, através da escolha da igreja, chama e constitui bispos ou presbíteros para apacentarem a igreja de Deus. E finalmente, o Espírito Santo decide quem vai receber quais dons na igreja. Nós lemos em 1 Coríntios 12, mas um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então a distribuição das atribuições e dos dons e talentos e das funções no corpo, que é diferente para cada um, é o Espírito Santo soberanamente distribuindo e organizando. E finalmente, a Bíblia ensina que o Espírito Santo decide quem ele vai regenerar e tornar filho de Deus. Não é uma decisão humana, mas a Bíblia diz, os quais nasceram da vontade, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Eles são os filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é soberano. Ele é soberano na missão, nas missões. Ele é soberano no chamado dos pregadores. Ele é soberano na escolha dos oficiais da igreja. Ele é soberano quando ele decide quais dons ele vai conceder a quem. E ele é soberano quando ele decide quem ele vai regenerar e tornar filho de Deus. E negar esta soberania é negar a divindade e a soberania e o senhorio do próprio Deus. Isso quer dizer que quando nós, como igreja, tratamos missões como se fosse um projeto comercial, seguindo, por exemplo, os padrões e as estratégias de projetos seculares, quando a igreja tolera pessoas que se auto-escolhem como oficiais ou missionários ou alguma função na igreja, pregador ou presbítero, isso é uma negação da pessoa e da obra do Espírito Santo. Isso é rejeitar o Espírito Santo que guia a igreja. Quando a igreja ordena oficiais, não conforme os padrões bíblicos, mas conforme os relacionamentos de amizade ou os jogos de poder eclesiástico e financeiro, isto é uma negação, um repúdio ao Espírito Santo. Quando pessoas tentam manipular as emoções e o estado psicológico para tentar alcançar algum dom específico, isso é uma negação do Espírito Santo. Quando a igreja ensina que o homem pode decidir quando ele vai deixar e permitir Jesus entrar no seu coração, quando a igreja ensina que o homem tem que convidar Jesus a entrar no seu coração, a igreja nega
o Espírito Santo. A doutrina de justificação por decisão é uma negação da soberania do Espírito Santo. Então, quando nós avaliamos o cristianismo dos nossos dias, à luz destas coisas, podemos simplesmente dizer que a raiz de muitos erros e problemas no meio evangélico é que, de fato, na grande maioria dos chamados grupos que se chamam igrejas em nossos dias, tem uma negação, um repúdio do ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Tem muita crença num poder que pode ser manipulado ou usado conforme a vontade do homem, mas é raro em nossos dias nós vermos e presenciarmos uma verdadeira crença no Espírito Santo de Deus, que soberanamente, junto com Pai e Filho, é verdadeiro e eterno Deus, e que guia e defende e preserve e reúne sua igreja escolhida para a vida eterna. Então, para entendermos o que é ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos começar com um entendimento correto, bíblico e conforme as confissões e credos históricos da igreja, confessando que o Espírito Santo é Deus soberano, é Deus todo-poderoso e é Deus que está perto do seu povo e que nos guia com sua palavra em toda a verdade. Agora, em segundo lugar, nós já tratamos quem ele é Deus. E em segundo lugar, nós vamos ouvir onde ele está. Onde ele está. Porque no Antigo Testamento, nós podemos ver onde Deus habitava. Ele habitava no templo. Ele habitava por trás de uma cortina, de um véu, separado do povo, no meio sim do arraial, no meio do seu povo, mas isolado de uma certa forma do seu povo. Não era possível para homens, mulheres e crianças se acordarem e dizer: eu quero ter comunhão com Deus, eu quero passar um tempo com Deus, eu vou entrar no Santo dos Santos e passar um tempo lá, porque tinha sacerdotes lá com espadas, e você não iria chegar nem perto, porque tinha todo tipo de barreira. Em primeiro lugar, aquele que não fazia parte do povo de Deus nem poderia entrar no recinto. Aí depois tinha um certo momento onde só os homens poderiam ir mais em diante, e as mulheres tinham que ficar mais afastadas. E depois tinha um certo ponto onde só o sacerdote, além desse ponto, só o sacerdote. E depois disso, só alguns sacerdotes para entrar no santo lugar. E no santíssimo lugar, só um sacerdote, uma vez por ano, por um tempo muito pequeno, muito curto, com muito sangue que ele aspergia em cima da arca, e depois ele fugia logo. Ele não podia ficar lá. Mas lá no Santo dos Santos tinha a gloriosa presença de Deus pairando por cima dos querubins, Deus habitando no meio do seu povo. Então, isso é a situação no Antigo Testamento. O Espírito de Deus habitando em meio do seu povo. Mas o que acontece no Novo Testamento? No Novo Testamento, de repente, aparece um sumo sacerdote bem diferente, da linha de Melquisedeque. E ele nem se preocupa em entrar no templo feito de pedras lá em Jerusalém, porque isso é apenas, como diz Hebreus, uma cópia das coisas verdadeiras, celestiais. Os querubins e a arca representam a estrada dos pés do trono de Deus, lá nos céus, o trono do universo. E
Então, o que Jesus faz? Ele vem não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Ele entra no Santo dos Santos verdadeiro lá no céu. Ele se apresenta diante do trono do universo. E o que ele faz? O que diz Hebreus? Hebreus diz que quando ele fez o sacrifício uma vez por todas pelos nossos pecados, ele subiu ao céu e sentou à direita de Deus Pai. Sentou. Como é diferente. O sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, ele teria morrido de medo de só pensar em sentar dentro do Santo dos Santos. Ele não tinha condições. Mas Jesus sentou. Por que ele sentou? Porque ele chegou com o sacrifício uma vez por todas, que é um sacrifício que realmente faz alguma coisa, que apaga a nossa culpa, apaga o nosso pecado. E ele então está sentado no trono, ao lado de Deus Pai, governando sobre toda a criação, restaurado a raça humana no segundo Adão, restaurado ao seu lugar original, mas ainda mais glorioso do que o primeiro Adão. E o que acontece então com o templo? Bom, o templo lá em Jerusalém, apesar de muitos evangélicos sonharem que um dia vai ser edificado de novo, o templo lá em Jerusalém é só pedras. Não tem nenhuma função mais. O véu foi rasgado de cima para baixo para mostrar que nós temos acesso a Deus agora. E Jesus lá do céu cumpre sua promessa que Ele vai continuar para sempre conosco até o fim dos séculos. Até a consumação dos séculos. Ele envia seu Espírito Santo para habitar em meio do seu povo. E Paulo diz que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo. Pedro diz que nós somos um templo construído e erguido, feito de pedras vivas. Nós somos as pedras vivas. E quem habita em nós como igreja é o Espírito Santo. Então, onde está o Espírito que guia a igreja? Ele é Deus, verdadeiro Deus, mas Ele não guia a igreja de muito longe, de uma forma remota. Mas Ele guia a igreja estando em nosso meio, estando perto de nós, habitando em nós como comunidade e, portanto, habitando ricamente em cada um de nós que temos uma fé viva e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Isso é a glória da nova aliança. E isso é o propósito do apóstolo quando ele escreve a carta aos Hebreus, para explicar que só um louco mesmo que vai querer voltar à antiga aliança, para as coisas, para as cópias das coisas celestiais. Porque é como se fosse o Antigo Testamento como um marquete. Quando você quer construir, por exemplo, um shopping e ainda não saiu do papel, ainda não começou a ser construído, então você pode mandar fazer um marquete e você vai olhar e diz: rapaz, nosso shopping tão lindo, estamos ansiosos para o dia quando nós vamos ver o shopping com nossos próprios olhos e começar a vender e alugar e começar a gerar um lucro um dia. Mas então este marketing vai ser muito importante para você, não é? Porque representa seus sonhos, o seu investimento, e você sonha para o dia quando isso vai se realizar. Mas quando tem a inauguração do shopping, e quando você entra naquele shopping verdadeiro, e você começa a ver isso funcionando e se movimentando, este marketing é o quê? Bom, é interessante talvez do ponto de vista da história da empresa, mas só isso. O empresário, a empresária que fica olhando o marketing, diz: rapaz, esqueci do shopping, mas que marketing tão lindo, que sonho. Tem um problema psicológico, não tem, né?
Pronto. Então a mesma coisa em queremos voltar para o Antigo Testamento, em trazer o shofar da igreja e a arca e os presbíteros com uma arca pintada com dourado, com tinta, nem é ouro verdadeiro, e repetir rituais do Antigo Testamento é um problema psicológico mesmo, porque não entende a glória daquilo que Cristo fez em cumprir totalmente todas as sombras, todos os tipos, todas as profecias, todas as coisas que estavam apontando para ele no Antigo Testamento. Então nós temos hoje um acesso a Deus e nós temos uma experiência do poder e da presença do Espírito Santo que o povo no Antigo Testamento sonhavam. Não é isso que Joel fala, que um dia eu vou derramar meu Espírito sobre toda a carne, seus velhos, seus jovens, até as crianças vão ter o Espírito. Esta profecia se cumpre na igreja do Novo Testamento. Então, quando a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo, não é por um Espírito que está lá nos céus, muito distante, que de vez em quando desce, não. Quando a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo, está sendo guiada por aquele que habita em nós. Ouça bem, como ele habita em Cristo. Jesus diz, quando alguém crê em mim, eu e o Pai, nós viremos e faremos morada nesta pessoa. Sabe o que Jesus está falando? Ele diz assim: Pai, eu em ti e tu em mim, e nós no cristão e o cristão em nós. É isso que Jesus fala. Ele usa linguagem que, se qualquer pastor inventasse falar isso, ele seria tirado do ofício por blasfêmia, porque ele usa a linguagem da Trindade. E claro que Deus é Deus e nós continuamos criaturas, mas ele nos traz para si e nos concede uma comunhão tão íntima que nós ficamos tão perto de Deus. Nós em Cristo e Cristo em nós, como Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Uma intimidade, uma comunhão tão profundas que é impossível achar algo maior ou mais profundo. Se fosse um pouco maior, nós iríamos deixar de ser criaturas e seríamos divinizados. Então, ele vai até o limite da nossa capacidade humana e nos faz participar em comunhão com a divindade. Então, quando nós falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo, estamos falando sobre uma vida que é uma vida de profunda, uma experiência profunda e íntima da presença de Deus. E não estou falando aqui sobre pensamentos e emoções que entram na minha cabeça e que vão assim orientar e nortear a minha vida, porque muitas pessoas pensam que isso é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Estou sentindo isto, então é o Espírito Santo me falando. Não, já tratamos isso ontem, que o Espírito Santo, onde ele está presente, onde ele está operante com poder, tem um profundo amor e desejo de se submeter à palavra de Deus. Não às nossas emoções, não aos nossos pensamentos malucos e qualquer coisa que entra em nossa cabeça, em nossos sonhos e nossas ideias particulares. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Palavra, não os seus pensamentos.
Então, uma prova que nós estamos vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma prova que nós somos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, é que nós amamos aquilo que Jesus ama. E o que Jesus ama? Nós falamos isso também ontem. Ele diz: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso me dá vida, isso me sustenta melhor do que comida. Posso viver sem comida, mas eu não posso viver sem fazer e cumprir a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Onde nós achamos a vontade do Pai? Na minha cabeça? Na minha imaginação? Nas minhas emoções? Não. Na palavra.